que vem na nossa mente quando a gente pensa em um RPG? A gente pensa em algo medieval, mas também em algo mágico, algo que possa nos transformar, algo que possa nos transportar para outro mundo, um mundo mágico, um mundo de fantasia, né? Mas e se eu te disser que Kingdom Come vem para trazer uma premissa diferente e algo que todos nós queríamos, mas não sabíamos expressar como nós iríamos querer algo assim, não é? Então, Kingdom Come ele vem para trazer um RPG medieval. Então, aqui eu vou falar um pouco dessa grandiosidade de jogo, porque esse jogo é perfeito, esse jogo tem que ser testado, esse jogo tem que ter mais reconhecimento. Então, aqui eu venho trazer para vocês Kingdom Come Deliverance. Vou falar aqui do jogo 1 e do jogo 2 e vou trazer as principais diferenças e por que você devia começar pelo 1 e por que você devia se apaixonar por esse jogo. Kingdom Come Deliverance 1, especificamente falando dele agora, deixando o 2 um pouco de lado, e particularmente o meu favorito, né? Tem o 2 aí, lançamento recente, mas ainda o meu favorito, falando em questão de jogabilidade, um pouco de... Na verdade a jogabilidade é um pouco tenebrosa para quem vai começar, né? Para quem se interessou pelo 2 e agora quer começar pelo 1. Confesso que é complicado. Ele é bem característico do jogo. Ele tem essa parte diferente, que é a jogabilidade dele. Ele é um pouco mais lento em algumas questões. Na verdade, em várias questões ele é um pouco lento de se progredir no jogo, né? Também em questão de itens e coisa do tipo, até mesmo na hora de falar com alguém é um pouco complicado, porque você aperta o botão, ele demora um pouco para engrenar, para fazer alguma coisa. E isso pode ser um pouco complicado no começo, um pouco difícil de engolir. Mas quando você vai tendo mais experiência com o jogo, você vai se acostumando a isso e vai entendendo que aquilo é mais... Aquilo causa certa imersão, né? E acaba não fazendo um jogo de forma tão rápida. Não é um jogo que é tão acelerado assim. Isso pode ser um pouco prejudicial para alguns tipos de jogadores, que com certeza muitos pararam de jogar por conta desse fato. Tenho certeza absoluta. E falando agora sobre outras questões, o mundo se passa na Boêmia, principalmente no ano de 1403, hoje em dia é a República Tcheca, né? E ali a gente controla Henry, um jovem, né, no começo do jogo ali trabalhando com seu pai. E ali a gente vai conhecendo um pouco do Henry, um pouco dos seus amigos, um pouco dos seus familiares. E a gente entende muita coisa nesse começo de jogo. A gente vê que ele é um garoto muito esforçado, entre aspas, né? Ele é um pouco rebelde, um pouco folgado, né? Ele acaba conversando com a mãe dele e a mãe dele reclama dos amigos dele, né? Fala que são os bebons, que são não sei o que. E a gente vai começando a entender um pouco de como é o Henry, né? No começo do jogo a gente já começa a ter uma ideia sobre como ele é. E após tudo isso, a gente ter resolvido nossas questões com o nosso pai e nossa mãe, finalmente acontece a cena mais emblemática do jogo, a cena mais forte, a mais memorável do jogo inteiro, que começa a dar caminho, né, pro Henry, começa a engatinhar a história dele, né? Ali o ataque é Skeletons, quando chega a tropa do rei Sigismundo, né, comandada por Von Aulitz, o comandante, né, o chefe ali do bagulho todo, o cara brabo. Mano, se vê aquele careca com aquele bigode, você já sabe que o cara é um desgraçado. O Von Aulitz só levanta a mão, já manda todo mundo lá pra cidade, começa a massacrar geral. Aí Henry vê aquilo, né, fica muito assustado ao princípio, mas ele ainda não quer fugir. Aí beleza, chega isso, acontece todo o massacre, né, o pai e a mãe do Henry infelizmente morrem por conta do ataque, né. O pai do Henry foi um bravo guerreiro, tentou proteger a mãe dele, mas infelizmente morreu os dois. Mas felizmente Henry pôde se salvar e fugiu da cidade, né? Pegou o cavalo e aí o resto é história. E agora falando um pouco do porquê você deveria jogar e começar por esse, não pelo 2, que provavelmente é a resposta que vocês querem. Jogo que vai introduzir vocês à história. Um jogo que vai apresentar as mecânicas, que muitas das mecânicas que tem nesse daqui vai passar pro 2, que vai ser muito importante para quem, né, quer ingressar no 2 sabendo o que fazer de princípio. E, principalmente pela história, porque, nossa, esse daqui é rico em história, rico em conteúdo, rico em personagens que a gente vai se apegar, vai se apaixonar pela história deles.
Tanto que o jogo também tem DLCs, né? E são DLCs maravilhosas. Particularmente é o jogo com as DLCs favoritas minhas, né? E sim, as DLCs são muito boas. Um jogo que apresenta bem as DLCs, os personagens que contém nelas, que possam ajudar a gente, né? Duas muito boas são Women's Lore, que é a da Teresa, e outro que é Band of Bastards, que é impecável, personagens maravilhosos, incríveis, vale muito a pena. E essa daqui é a minha review sobre o 1, agora parte pro 2, e espero que vocês gostem. E finalmente falando aqui de Kingdom Come Deliverance 2, esse jogo que veio com 2 pés na porta, veio apresentando tudo que a gente mais esperava depois do 1. E agora, nessa continuação do jogo, a gente é apresentado a Trotsky, uma região onde a gente tem a missão de levar uma mensagem ao governante daquela área, que seria Von Bergel. E no caso, antes disso, antes da gente conseguir fazer esse feito, a gente é emboscado, a gente acaba perdendo nossos aliados de guerra, né? A gente é atacado, mas acontece tudo isso, a gente tenta chegar no castelo, onde o Von Bergel governa tudo, e a gente não consegue, porque agora a gente tá sem roupa, tá pelado, tá sem nada, e a gente tá ferrado. Não tem dinheiro, perdeu tudo, tá sem roupa, os caras tacam a bosta na nossa cara quando a gente chega no portão, e assim vai decorrendo a história, né? E seguindo, né? Agora eu quero falar um pouco do que eu acho sobre o jogo, do porquê eu prefiro um em vez dele. Aqui a jogabilidade, né, é incrível. O sistema de stealth eu vejo que melhoraram muito, agora é um pouco mais detalhado, né? Ajuda muito mais a gente a fazer um stealth mais bonito, um stealth mais silencioso, né? Agora tem aquela mecânica da gente agachar, pegar pedra e atrair o cara pro outro lado, pra gente conseguir matar ele de forma mais fácil, eliminar ele, né? Meu, incrível. Ele pega as coisas do 1, ele melhora, né? Eu não vou falar que o jogo peca em alguma coisa, porque não é esse ponto que eu quero passar, né? Que não é porque ele fez algo ruim, não é que ele piorou alguma coisa que o 1 tinha e depois ele fez melhor ou coisa do tipo. Não, 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 não. O porquê que eu prefiro o 1 é que, cheguei no 1, não queria nada, me apresentou um jogo fantástico, não tinha esperança de que ele seria um bom jogo, né? Não tinha nada do que esperar dele. Tanto que, pra eu ter começado a jogar eu vi gameplay dele, né? Eu vi que na época que eu tinha visto o jogo, acho que foi metade do ano passado, eu vi que o Alan Zoka tava fazendo gameplay dele. Me apaixonei pelo jogo de primeira, porque eu gosto muito de exploração, eu gosto de que você seja jogado no mundo e que você tenha acesso a ele, você pode explorar, você pode ter... você pode fazer sua história. Entende? É como se fosse Skyrim. Skyrim você é jogado no mundo ali e dane-se. Você faz o que você quiser a partir de certo ponto do jogo, né? Claro que o Kingdom Come não é muito isso. Ele te prende em algumas partes. Você é meio que obrigado a seguir uma linha do jogo ali pra você depois ser liberado pro resto do jogo. Mas, tirando isso, é incrível. É um jogo que ele te coloca no mundo imersivo, no mundo rico, no mundo cheio de coisa pra você fazer, pra você conhecer pessoas, para você conhecer histórias, para você se conhecer, né, para você ver como é que é o caráter do Henry ao longo do jogo. Vai ter muitas escolhas assim importantes para você fazer. E eu recomendo que vocês joguem o 1 primeiro, depois joguem o 2. E nem é tanto por causa da história, mas é porque o 1 é incrível. É um jogo que, além de te apresentar a história, é um jogo muito bom. Um jogo que vai te render muitas horas se você for alguém que explora bastante. Alguém que gosta de explorar, alguém que gosta de se imergir na história. É um jogo que vai te prender por muito tempo. E é isso. Eu espero que tenha ficado claro os meus pontos. Espero que eu não tenha falado mais do que eu devia ou ter exagerado em algum ponto. Mas eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham do jogo, para que a gente possa discutir um pouco do que as nossas ideias, né? Que a gente possa ajuntar elas e entender mais sobre o jogo, o que vocês tiveram como experiência com o jogo também. E eu espero que vocês tenham pegado algo desse vídeo, algo da minha experiência. Eu espero que vocês tenham absorvido algo de interessante para já começar essa história. E, tentei expor minha ideia, tentei expor minha opinião sobre os jogos. Espero que vocês tenham pegado isso de forma leve, de forma engraçada também, de forma interessante, acima de tudo. E espero que vocês possam aproveitar muito dos jogos. Tamo junto!